Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria grande poder estar, toda oportunidade que eu tenho que estar aqui, eu fico muito feliz. Essa igreja, ela tem um lugar muito especial em nosso coração. Vocês, particularmente, têm um lugar muito especial. Então, estar aqui é um grande privilégio. Você sente isso? Olha só, eu queria que você pegasse, não sei, às vezes a gente não tem consciência das coisas que nós temos. Eu quero que você sente consciência de onde você está sentado. Você está sentado num dos lugares mais abençoados do Rio de Janeiro. Sério, às vezes a gente não tem consciência disso, mas você está sentado nos lugares mais abençoados. Inclusive você que está aí conectado, você também está conectado com um povo muito abençoado, conectado com uma igreja muito especial. E a gente ama essa igreja, ama cada um de vocês. A gente que conhece a história da Sara Nossa Terra, a gente quando lembra que quando a gente estava lá no Praia Linda, nossas primeiras reuniões, depois Teatro da Barra, e toda essa trajetória para chegar até aqui, e ver o quanto nós frutificamos, quanto nós crescemos, e ver como é gostoso estar aqui, como é bom estar aqui. E hoje, nós temos um tema muito especial para também para trabalhar com vocês. Eu confesso para vocês que eu já estou como diz, a minha pilha está já está lá embaixo, é a terceira vez que eu prego hoje, mas o meu coração está cheio, e eu sei que Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações. Você quer ouvir Deus? Então feche seus olhos agora, fala comigo assim: Senhor Jesus, quero escutar você, fala: Senhor Jesus, como eu sou feliz de estar na Tua presença, e o meu coração deseja ouvir Tua voz. Fala comigo, Pai. Fala comigo, porque quando o Senhor fala, milagres acontecem, em nome de Jesus, amém. Eu queria, sem muitas delongas, eu queria que você ir lá para o livro de Mateus, aliás, o livro de Lucas, capítulo 4, vamos lá, Lucas 4, lá no verso 18 e 19, eu quero até ver a tradução que eu vou botar aqui, ó. Diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar boas notícias aos povos, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Essa é a versão que está aqui. Eu vou ler a minha versão que eu trouxe aqui, porque até porque os termos que eu utilizei estão muito relacionados ao que está aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, o Senhor me deu o seu Espírito, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando trouxe essa palavra, Jesus fazia uma menção a um texto que está lá em Isaías, e ele se colocava, ou ele se colocou como ungido de Deus. Jesus se colocou como aquele que foi ungido com Deus, com poder e autoridade, para fazer coisas excepcionais. E é por isso que nós podemos, com toda certeza, com o coração muito aberto, dizer assim: Jesus é maior. Fala comigo. Jesus é maior. Agora eu quero que você fale com mais entusiasmo, que você estivesse torcendo pela seleção brasileira. Vamos lá. Jesus é maior. Agora fala com a sua alma, diga assim: Jesus é maior. Isso, vamos lá. Jesus é maior. Eu até diria que essa expressão é muito boa, mas eu quero mudá-la um pouquinho. Diga assim: Jesus, mas mais forte, Jesus é o maior. 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 Jesus é o maior
Aí muda tudo, né? Mas quando nós falamos Jesus é maior do que o sofrimento. Jesus é maior que a sua dor. Jesus é maior do que você tem passado. Jesus é maior do que aquilo que você tem enfrentado. Eu vou usar a expressão, Jesus é maior que sua dor, para expressar sofrimento. Jesus é maior. E quando ele se coloca nesse texto, Jesus fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, ou seja, ele me deu autoridade, ele se pousou sobre minha vida, para proclamar aos pobres, para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade ao cativo e restauração da vista aos cegos, ou enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha que expressão. Jesus, quando ele se coloca, diz o seguinte, eu fui ungido, eu fui capacitado, eu fui estruturado para ser maior do que o sofrimento. Quando você olha ali, ele fala assim, ele me ungiu para isso. E todo encontro com Jesus que você vai encontrar na Bíblia, ou que você vai encontrar na história, na minha história, na história de vocês, é bombástico. É maravilhosamente bombástico. Porque quem encontra com Jesus, encontra com uma fonte, com um canal de graça, de poder e de restauração. E esse encontro com Jesus, ele traz em si o que nós encontramos ali. Eu gosto de usar 3 palavras para expressar o que está dito ali naquele texto. Primeira coisa, eu queria que você repetisse comigo, fala comigo, proclamação. De novo, proclamação. Fala assim, libertação e restauração. Quando você vai ler a Bíblia, você sempre vai encontrar essa dinâmica de Jesus. Ele proclama o reino, ele liberta e ele restaura. Proclamar, libertar, restaurar. Essa é uma dinâmica que você vai encontrar no texto. Ele diz, o Espírito do Senhor me capacitou para isso. Então, quando eu encontro com Jesus, eu encontro com essas 3 coisas. Eu encontro com essas 3 coisas. E eu quero mostrar para você que encontrar Jesus, todo encontro com Jesus traz um confronto. Em 3 níveis. O primeiro nível é mental. O segundo é um nível espiritual. E o terceiro é no seu nível comportamental, social, ou, como dizer, na sua situação. Quando a proclamação, ela age nesse nível na sua mente, no seu entendimento. Todo encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é que você vai passar a ter um entendimento novo. Todo encontro com Jesus levava as pessoas a um esclarecimento, a uma visão de que a vida pode ser diferente. Aliás, a vida foi instituída por Deus para ser muito diferente do que o que as pessoas viviam. Por isso que diz que ele veio para proclamar o Evangelho, ou trazer as boas notícias, e quando uma nova notícia chega a luz, chega esclarecimento, e se chegou a esclarecimento, tem um confronto com aquilo, com a forma antiga de pensar. Por isso o termo é proclamação. Ele disse, enviou-me para proclamar libertação. Perceba que antes de haver a libertação, tem a proclamação. Proclamar libertação. Então Jesus é maior do que a sua dor, porque ele tem uma notícia nova para você. Diz o seguinte, olha, pare de sofrer, porque eu tenho algo muito bom para você. A segunda coisa que ele diz é o seguinte, proclamação fala do nível mental, a libertação fala do nível espiritual.
E em terceiro ponto vem a restauração. O que significa restaurar? Restauração significa resgatar o estado original, resgatar o projeto original, resgatar a dimensão original. E a dimensão original de Jesus, de Deus para a nossa vida, não é dor, não é sofrimento. A dimensão original de Deus para a nossa vida é gozo, prazer. Não é à toa porque Deus, quando criou o homem, colocou no lugar chamado Éden, que significa deleite, prazer. Eu amo Filipenses 4:4, que diz assim: regozijai-vos sempre. Outra vez eu digo para você, regozijai-vos sempre, alegre-se sempre, tenha uma grande alegria. Porque esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é sofrimento, é alegria. Essa é a proclamação mais poderosa. O Evangelho de Jesus é essencialmente isso. Talvez algumas pessoas tentaram convencer você de algo diferente. O Evangelho de Jesus não é religião, é vida. O Evangelho de Jesus é graça, é poder. Essa dinâmica que mostra o poder, essa unção que está sobre Jesus. E quer ver? Eu vou mostrar a você 7 eventos na Bíblia, onde você vai constatar Jesus quebrando o poder da dor. O primeiro evento você vai encontrar em Lucas 4, 31 e 32, nesse mesmo capítulo. Ele registra uma situação onde tinha um homem, e esse homem era um homem, Jesus estava na sinagoga, e ele anunciava o Evangelho. Olha lá, Jesus estava na cidade ensinando lá, verso 32, pode botar, vamos até o 34, e diz que quando Jesus estava ali ensinando, aquele homem estava oprimido. E diz que muitos estavam maravilhados da forma como Jesus pregava. Verso 33. Olha só. Um homem dentro da sinagoga e ele era oprimido. Quando fala que ele é oprimido, ele era mais do que oprimido, ele era possesso por um espírito imundo, ou por um demônio. E ele bradou em alta voz. Agora, por que o demônio bradou? Porque Jesus ensinava com autoridade. Fala comigo. Jesus ensinava com autoridade. Jesus tinha uma palavra de libertação, gente. Então tinha uma proclamação. E aquela palavra de libertação começou a atravessar as mentes, começa a atravessar as pessoas que estavam naquele ambiente, e chegou aos ouvidos daquele homem oprimido, daquele homem possesso. É o momento em que Jesus mostra que Jesus é superior à dor da prisão espiritual. Aquele homem estava preso, mas aquela palavra veio e confrontou aquela realidade. E aquele espírito começou a bradar e disse que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. Se você ver os versos seguintes, por favor, os versos seguintes, basicamente é o 34, né? Verso 35. Jesus repreendeu aquele espírito. Nesse segundo momento teve o quê? A libertação. Jesus repreendeu aquele espírito. Porque ele é maior do que aquela dor. Ele é maior do que a vergonha que aquele homem passava de não ser dono de si mesmo. Ele é maior do que a dor que aquele homem sentia de fazer coisas que ele reprovava. Jesus era maior do que aquela condição religiosa. E é bom lembrar que aquele homem estava num ambiente religioso. Um ambiente religioso. Mas Jesus trouxe uma palavra que era muito mais intensa, muito mais poderosa, muito mais viva do que uma religião. Era a palavra de Deus. Era a palavra de autoridade. E quando aquela palavra rasga aquela mente, rasga aquela forma de indigna de viver, Jesus repreende. A palavra repreender aqui é uma palavra grega, na realidade é a junção de duas palavras. Na realidade,
é a palavra epitímeo, que interessante. Significa sobrevalor. Mas, peraí. Sobrevalor, repreender? Sim. A ideia aqui é que Jesus, ele vai lá naquela condição miserável e resgata o valor. É por isso que na hora que Jesus exerce a libertação, ele restaura aquele homem à condição digna que Deus o criou para viver. Jesus é maior que qualquer ameaça do inferno contra a sua vida. Jesus é maior do que toda ameaça de morte, toda ameaça de tristeza. Jesus é maior do que as ameaças que você tem sofrido. Jesus é maior do que esse sentimento de impotência. Diante de tudo isso que está vivendo agora, as pessoas estão se sentindo impotentes, estão se sentindo fracas, estão se sentindo debilitadas, mas eu quero dizer para você que Jesus é maior do que tudo isso. Nós não fomos criados para viver acuados no medo. Não. Chega de notícia ruim. O pastor quer dizer então que a gente Não, você tem que ser consciente. Eu não estou dizendo em nenhum momento você deixar de ser consciente. Tem que ser consciente, tem que se preservar, tem que se cuidar, mas não viva debaixo do medo, porque Jesus é maior do que esse sofrimento. Existe um espírito de morte, de dor? Existe, mas você tem o espírito da vida. Vocês não entenderam, não? Deixa eu corrigir você um pouquinho, por favor. Eu quero que você entenda isso. Existe em você o espírito da vida. Isso é verdade. Jesus é maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. E Lucas capítulo 5, 4 a 7, conta um outro evento, onde Jesus se mostra maior do que a dor do fracasso. Os discípulos, antes não era nem discípulo ainda, eles estavam lá pescando, passaram a noite toda pescando. Jogaram a rede, jogaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus andando pela praia pede para que eles permitam que ele faça seu discurso, sua pregação no barco. Eles permitem. Dado o momento, Jesus chega para ele e fala assim: agora vocês vão lançar a rede lá do outro lado. E é interessante que nesse momento, quando você vê nesse texto, Lucas capítulo, basicamente a gente vai ver o verso 4 a 7. Vou lá, Lucas capítulo 5, verso 4 a 7. Olha o que aconteceu. Lucas 5, 4 a 7. Jesus, olha, Simão, faz o seu lá, lança as redes para lá, longe. Aí, verso seguinte, Simão fala assim: Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Em outras palavras, eu fiz muito e nada teve resultado. Quando você trabalha muito e não tem resultado, vem um sentimento ruim. Vem uma sensação ruim. Tanta coisa feita e nada de resultado. Dá uma angústia você não ter resultado. Então Jesus, nesse momento, chega para ele e fala assim: não, você vai fazer o seguinte, você vai lançar lá do outro lado. E aqui entra uma coisa interessante. Fala comigo, o fracasso ensina fracasso. Gente, é interessante. Quem fracassa, ele começa a acreditar que a vida dele vai fracassar. O próximo passo vai ser fracassado. Isso é uma forma de olhar o fracasso. Existe uma outra, mais inteligente. É você olhar o fracasso com a ótica de quem vai aprender com os erros, para não ter os mesmos resultados.
Jesus olhou aquela situação e falou assim, não, peraí, Pedro, vamos fazer algo diferente. Você vai lá. Existe uma versão que diz, você vai para lá mais fundo. E lá você vai lançar a rede. Talvez alguns daqueles, mas nós somos pescadores experientes, Senhor. Quem é o Senhor? Eu sei que o Senhor fala bonito, é um discurso bonito, mas nós é que conhecemos do mar. Nós é que conhecemos das ondas, dos ventos. E nós sabemos que lá, naquele lado que você está falando, não tem peixe. Ou, Senhor, é o seguinte, ó, eu acredito, aí vem aquele discurso bonito, né? Por quê? Porque nesse momento Jesus estava indo contra a forma natural de pensar. Fala comigo, proclamação. De novo, proclamação. A proclamação da palavra vai contrariar a sua forma de pensar. Vai trazer para você uma forma nova de ver as coisas. E eu vou ser muito franco com você, não é o homem que vai convencer você. É o Espírito Santo que convence você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar com você e falar assim, cara, você insiste em fazer do mesmo jeito? Você não está vendo o resultado que você está tendo fracasso após fracasso. Se você insiste em fazer do mesmo jeito, qual o resultado que você vai ter? Os mesmos resultados. E naquele momento, aquela angústia do fracasso foi confrontada por essa palavra. Jesus falou assim, você vai lançar do outro lado. Aí você entra por cento, não, mas Senhor, peraí, eu passei a noite toda. Ou você vai simplesmente dizer, Senhor, sim, eu vou fazer o que o Senhor tem. Pedro falou assim, olha Senhor, nós passamos a noite toda e nada pegamos. Mas ele usou um adversativo aqui. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Engraçado, gente, aqui tem um segredo maravilhoso nessa palavra. Aqui houve a proclamação e em seguida vem a libertação. A libertação aqui não teve uma ação de Jesus objetiva. Ela é subjetiva. Porque o poder da libertação estava em obedecer a palavra. Muitas pessoas estão querendo ouvir de Deus uma palavra nova. E se esquecem que a palavra já foi dada. Gente, isso é fantástico. A palavra para a sua vida já foi dada. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Gente, isso não é uma palavra que já existe. É a tua palavra. Isso mesmo glorifica ao Senhor. Você precisa de uma palavra nova? Não, eu preciso, porque sabe como é que é? Está tão difícil, está tanta situação. Não, você precisa viver essa palavra, ela confronta a sua mente. Agora, quando eu vivo essa palavra, como eu entro debaixo dela, vem a libertação. Pergunta, a libertação, ela precisou de uma palavra nova? Não, a libertação veio quando eu obedeci essa palavra. Foi o que aconteceu com eles. Olha, é sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Tem uma ação objetiva debaixo da palavra. E quando você age de forma objetiva, debaixo da palavra, tem libertação. A Bíblia tem vários versos, vários eventos que as pessoas viam milagre enquanto agiam em direção à palavra que foi dada. Quer ver um evento lindo na Bíblia? Que é louco, louco. A gente tem uma frase que a gente usa no culto, diz assim, quem não está disposto para o ridículo não experimenta o extraordinário. Você sabia disso? Agora imagine, um povo inteiro, rodando uma cidade,
dando 7 voltinhas na nossa cidade. Um povo inteiro. Lá, a cidade de Jericó. O que aconteceu no primeiro dia? Nada. Ridículo. Mas tinha uma palavra. Tinha uma palavra. E por 7 dias aquele povo fez isso. Mas quando completou-se o último dia, quando completou-se o período que definido da palavra, bum! As muralhas ruíram. Ou seja, quando você vive a palavra, você libera a libertação, libera o milagre da palavra. Naamã, lembra de Naamã? 7 vezes tomar banho no rio. 7 vezes tomar banho naquelas águas turvas. Ridículo. Fala comigo, ridículo. Tem gente que tem medo do ridículo. Sabe de uma coisa? A Bíblia tem cada coisa louca. Louca. Eu vejo, por exemplo, quando vieram os coletores de impostos, Jesus falou assim, lança o anzol lá no mar, você vai pegar um peixe, e dentro desse peixe vai ter uma moedinha de ouro. Que loucura! Ridículo! Mas nesse ridículo tinha o quê? O extraordinário, tinha o milagre de Deus. Então lembre-se de uma coisa, fala comigo, proclamação, por favor, de novo, proclamação, libertação, restauração. Quando aqueles homens lançaram a rede, aí veio todo o sustento que eles precisavam. É assim que Deus enfrenta, assim que Jesus enfrentava a dor do fracasso. É assim que você vai vencer o seu fracasso. Talvez você vai, mas pastor, durante esse período, na pandemia, tem toda gente que vai explicar a pandemia. Olha só, existe uma coisa nova na pandemia? Existe. Sabe o que existe de novo na pandemia? Quem quer aprender o segredo? Você quer aprender? Faça diferente. É isso. Você quer ter o mesmo resultado fazendo do mesmo jeito. E vai fracassar de novo, como aqueles homens. Lançaram a rede, lançava a rede, lançava a rede, e tinha dor do fracasso. Faz diferente. Qual é o outro lado que Deus está me mandando a lançar a rede? Qual é a coisa que eu tenho resistido a fazer? Faz diferente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Talvez você percebeu, eu vim aqui nesse culto para ouvir uma palavra de Deus. Quer dizer, você já ouviu a palavra de Deus. Você já ouviu. Você já ouviu essa palavra. Terceiro evento. O dor da paralisia. Da imobilidade. Lá em Lucas capítulo 5, verso 24, 25, diz o texto que trouxeram um homem, e esse homem estava imóvel. Eu vou parar nesse terceiro, tá, gente? Eu sei que tem, eu tenho 7 itens aqui, mas eu sei que a gente tem horário, e eu sei que Deus já falou o seu coração, mas eu quero falar sobre o último, esse último inimigo aqui. A terceira dor, forte. Diz o texto, que esse homem sofria de paralisia. E os seus amigos trouxeram, vai lá, verso 24, mas eles trouxeram aquele homem e colocaram aquele homem diante de Jesus. Jesus chegou para aquele homem e diz, olha, seus pecados foram perdoados. E os religiosos, assim, quem é esse homem para dizer, os pecados são perdoados? A palavra de Jesus confronta. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está preocupado com sua empresa, com seu negócio, com a sua vida, com o seu casamento? Eu quero dizer para você, a primeira coisa que Jesus já trouxe para você é a solução para a sua eternidade. E se você quer outra coisa diferente disso, na frente ou à frente, você sofre de uma coisa chamada miopia existencial. Deus se importa com o que você precisa. Deus se importa com a sua saúde. Deus se importa com a dor que você sente acerca da sua existência, do que você está passando agora.
Mas mais do que isso, Deus se importa com a sua eternidade. Paulo fala assim, se esperarmos em Cristo apenas para os negócios dessas vidas, somos mais miseráveis de todos os homens. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Lá no início, não lembro o verso certinho, não sei se é verso 12, não lembro certinho. Jesus falou assim, perdoados são os seus pecados. Jesus trouxe a primeira solução, a solução mais importante. Se você está imóvel, se você se sente amarrado, se você se sente oprimido, sofrendo debaixo de uma situação como essa, como esse homem estava imobilizado, lembre-se de uma coisa, a primeira coisa que você precisa se alegrar é que você tem vida em Jesus. Você tem perdão, você tem acesso, você tem a presença de Deus garantida para você. E se você tem a presença de Deus garantida, as outras coisas seguem. Agora, se você não tem paz com Deus, não tem tormento pior. Atormenta a dor, atormenta, mas quero dizer para você, Jesus é maior do que a dor dessa situação espiritual. É maior. É maior. E diz o texto que quando Jesus chegou para ele, ele falou assim, olha, agora para você saber uma coisa, agora eu quero provar a você, olha o que Jesus faz, para provar a você que eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados, que eu tenho autoridade para mudar a sua vida, que eu tenho autoridade para acabar com essa dor que você está sentindo, eu vou levantar você. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus fez só isso. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, chegou para o homem, agora levanta e anda. Jesus liberou uma palavra de poder e deu uma palavra de libertação. E aquele homem foi restaurado, e ele pegou a cama e foi embora. Ele começou a agir de acordo com o milagre de Deus. Então, para que você saiba que Deus tem autoridade com relação à sua vida, realidade espiritual, existencial, eu quero que você saiba uma coisa, Deus vai trazer solução para a sua vida. Mas não é antes, é resultado. Antes de qualquer coisa, Jesus quer paz para você. Por isso que a gente está aí, paz no lar, paz no lar. Porque a palavra de Jesus é uma palavra de paz, é de relacionamento franco com Deus, relacionamento gostoso com Deus. Amém? Fala comigo, Jesus é maior do que a minha dor. Fala comigo, minha dor espiritual, a minha dor da imobilidade e a minha dor do fracasso. Não tem dor que vai amarrar você. Jesus é maior do que a dor da perda. Jesus é maior do que a dor do relacionamento. Jesus é maior do que a dor da acusação. Não importa a dor que você sente. Saiba de uma coisa, Jesus é a maior. Quem entendeu essa palavra? Você entendeu? Você quer essa palavra no seu coração? Quer? Eu sei que a primeira coisa que aconteceu com ela é que ela confrontou sua mente. Lembra? Proclamação, libertação, restauração. Ela confrontou a forma de você pensar. Talvez a grande guerra de você é saber assim, afinal de contas, eu vou ceder? Isso é você, é contigo. É você e o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada a não ser pregar a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ele que te convence da coisa que é certa ou que é errada. A segunda coisa é que a libertação segue a proclamação. Não existe libertação sem que primeiro você se deixe ser convencido por essa palavra. E a restauração segue a libertação. Então, voltando. Proclamação, confronto na mente. Libertação, confronto espiritual. Restauração, confronto da sua vida.
dos seus resultados. Você quer essa palavra? Você entendeu essa palavra? Então quero que você fique de pé. Por favor, fique de pé. E eu quero desafiar você a fazer, pela fé, se lançar para Jesus. Não é se lançar para nós, não é se lançar para a igreja. A igreja é um ambiente onde você vai crescer. Mas a principal coisa é você se lançar para Jesus. Se lançar para Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a colocar a mão no seu coração. E juntamente comigo eu queria que você falasse assim, Senhor Jesus. Eu quero escutar você falar mais forte. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu ouvi essa palavra. Eu entendi essa palavra. E eu quero me render diante dessa palavra. Eu sei que ela me confronta, ela confronta a minha forma de pensar. Fala comigo, ela confronta a minha forma de pensar. E eu te peço, Espírito Santo, abra o meu entendimento. Abra o meu coração. Porque eu quero ser liberto. Eu quero ser restaurado. Porque eu reconheço que o Senhor Jesus é maior que a minha dor. É maior que o meu fracasso. É maior que as minhas perdas. É maior que a dor da rejeição. É maior que todo o sofrimento. E hoje eu decido, fala comigo, eu decido dar um passo na direção do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria convidar você que quer dar esse passo para Jesus, que vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Você quer dar esse passo de fé? Você quer dar esse passo de restauração? Isso? Venha, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém? Venha, venha. Não se fique preocupado. É um momento de restauração. Você está se rendendo diante do Senhor Jesus, que é maior do que a tua dor, do que o teu fracasso, da sua realidade. Vem aqui na frente. Vem em nome do Senhor Jesus. Venha, porque essa é uma oportunidade tão especial para você. Não permita que a sua mente te engane. Ao contrário. Nós queremos estar orando por você. E à medida que estiver orando por você, se você sentir vontade de vir aqui na frente, venha. Porque algo do céu vai acontecer. Nós vamos estar ministrando. Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra, e a Tua palavra é poder. O Evangelho é poder. Poder que restaura, poder que liberta. E hoje, em nome de Jesus, nós decretamos libertação. Nós decretamos salvação. Nós decretamos cura. Nós decretamos em nome do Senhor Jesus transformação pelo poder da Tua palavra. Nós decretamos para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos seus lares, nesse momento diante do Senhor, levantando suas mãos, dizendo: eu quero este milagre, eu quero essa palavra, eu quero essa libertação. O Teu Espírito liberta. E nós decretamos liberdade. Em nome de Jesus, liberdade, liberdade, liberdade. Agora, Senhor, vem, restaura, Senhor, traz de volta o que foi perdido, traz de volta aquilo que foi amassado, que foi destruído, traz de volta a saúde, traz de volta, Senhor, o emprego, traz de volta, Senhor, os recursos, traz de volta, Senhor, a paz, traz de volta a esperança, traz de volta o desejo gostoso de viver. Nós abençoando, traz a paz, que a Tua glória encha cada vida, cada coração, pois é o Senhor que faz, e nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A paz está sobre vocês. Amém. Aleluias. Aleluias. Cadê? Foi muito bom estar com vocês. Muito bom compartilhar a palavra. E eu quero que você viva essa palavra. Essa palavra é para você. Ela não vai se afastar de você. Seja muito feliz. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos. A gente fazer a nossa oração final. Vamos. Queria que você fechasse seus olhos agora, debaixo dessa palavra, desse ambiente. Você tomasse decisões agora. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Largar a rede. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque essa igreja, Deus, tem nos desafiado a permanecer, a nós prosseguirmos, Deus, e avançarmos, Deus, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é maior que os nossos medos. O Senhor é maior, Deus, que o nosso desânimo. O Senhor é maior, Deus, do que as nossas dificuldades. E nós te exaltamos nessa hora e nos comprometemos com o Senhor, Deus. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Em nome de Jesus. Todo medo vai embora agora em nome de Jesus. Toda dor perca a força agora em nome de Jesus. Nós andamos pela fé, Senhor. Nós vamos na tua direção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fortalece cada homem aqui nesse lugar. Fortalece cada mulher, Deus.
Deus, fortalece cada pessoa no seu lar, na sua casa, Deus. Cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, Deus. Que o Senhor esteja nos visitando, Deus, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maior. Obrigado porque Jesus é maior, Deus. E nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, paz com os homens. Obrigado, Senhor, por essa paz que o Senhor derrama sobre cada pessoa que está aqui nessa hora, Deus. Nessa semana o inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar, porque existe cobertura espiritual sobre você. O sangue de Jesus te protege, existe uma igreja que ora por você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem um Deus que é maior. Como é que vai ser a sua colheita? Fala mais uma vez, profetiza aí, como é que vai ser a sua colheita essa semana? Deus te abençoe, eu abençoo você em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome